Boa noite, alunos e professora, tudo bem? Hoje nós estaremos apresentando o nosso trabalho com o tema sobre violência contra a mulher. Boa noite, gente. Meu nome é Ana. Eu vim falar sobre o tema, né, de uma forma mais geral. Logo em seguida, a Nayane vai dar continuidade. Gostaria de começar com uma estatística da Anistia Internacional, que é uma ONG gigantesca que conta com várias pessoas e apoiadores ao redor do mundo. E eles fizeram uma pesquisa que apontaram que 1 a cada 3 mulheres sofrem de violência doméstica e que o feminicídio é a causa principal de morte de mulheres entre 16 e 44 anos. E é sempre bom falar também que existem várias formas de violência, né? Não é só a forma física que a gente conhece. Tem a moral, tem a psicológica, sexual, a patrimonial. Todos esses são tipos de formas de violência. A cultura da submissão também, ela foi um fator muito importante para a gente começar a nossa reflexão acerca do que a gente queria falar, né? Que era sobre o amor. Por que mulheres que estão passando por algum tipo de violência, por algum tipo de abuso, continuam em uma relação que não estão fazendo bem para elas? E esse vai ser o tema que a Nayane vai dar continuidade agora. Olá, boa noite. Eu sou Nayane. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o nosso problema de pesquisa. Seria a idealização do vínculo amoroso uma resposta para a permanência em relacionamentos abusivos? A questão do amor romântico, ela é apontada como responsável por levar as mulheres a acreditar que a felicidade humana dependia de sua entrega total e incondicional aos seus parceiros, originando em muitas situações históricas de violência, discriminação e desigualdade. Para elas, a representação social do amor sustentava na premissa de que o modo agressivo do parceiro poderia ter fim. Nesse sentido, apontaram acreditar nas promessas realizadas por seus parceiros. Depois de cada violência, identificou-se que o modo de amar era carregado de sentimentos de esperança, perseverança, e as relações baseavam-se na tolerância e compaixão. A capacidade de superar, tolerar os respectivos episódios de violência foram representados pelas mulheres nessa situação, como indício de existência de amor pelo parceiro. A dimensão religiosa contribuiu para a continuidade dessas relações. Os valores cristãos repetiam o papel da mulher como sujeito capaz de tolerar, de suportar, já que aquele que ama perdoa. Nessa direção, o ideário de amar, propagado pelo cristianismo, reforça a expectativa da mudança, ou seja, por acreditar que o parceiro pode se tornar um cônjuge melhor, a mulher mantém um relacionamento conjugal. Oi, eu sou a Isane e vou falar sobre a justificativa do nosso trabalho. O velho ditado é mais fácil falar do que fazer nunca foi tão real como em situações de violência contra a mulher. Dizer a amigo ou irmã que sofre qualquer tipo de dano do companheiro, deixa o seu esposo, ele não presta, é mais fácil do que realmente entender os processos que aquela pessoa está passando. Tenta-se então entender o porquê naquele momento, mesmo sabendo que ele faz extremamente mal, a mulher se sente impossibilitada de deixar para trás o parceiro romântico. A preocupação para esse estudo cresceu devido ao momento vivido hoje no Brasil. Em março de 2020, entramos numa situação pandêmica, a qual trouxe diversos problemas, além de sanitários, econômicos e de violências evidentes. A violência física, psicológica e sexual é preocupante neste caso. Segundo notícias do Instituto Brasileiro de Direito de Família 2021, cerca de 17 milhões de mulheres sofreram violência em 2020.
Uma em cada 4 mulheres afirmaram ter passado por situações abusivas e, consequentemente, cresceram os casos em que o agressor são os parceiros, companheiros, namorados ou ex. Em pesquisa pelo Datafolha Fórum Brasileiro de Segurança Pública 2021, 44,9% das mulheres que foram agredidas dentro desse período não fizeram nada em relação à agressão mais grave sofrida. E por quê? É importante ressaltar que trata-se de uma doença social que já se manifesta com frequência. A despeito da sua gravidade, a violência de gênero vem se tornando mais nítida aos olhos da sociedade brasileira. As dificuldades em sair de um relacionamento assim pode passar por diversas questões, entre elas econômicas, afetivas e econômicas, e pela burocracia, por ser um processo longo e cansativo. É perceptível que essa quebra de vínculo com o agressor está ligada a uma série de fatores. Mesmo sendo um assunto de conhecimento de toda a população, ainda precisa se debater porque as vítimas e as pessoas ao redor têm receio e medo de debater esse tema. Nós buscamos nessa pesquisa entender de maneira mais acentuada o porquê ocorrem situações de violência contra a mulher e como os relacionamentos íntimos e amorosos influenciam para o aumento dos abusos. E como objetivo específico dessa pesquisa, nós buscamos notabilizar aspectos importantes que influenciam na violência contra a mulher, trazendo sugestões para o campo de estudo, em busca de divulgar e fazer com que o assunto seja mais debatido academicamente. Olá, boa noite, eu me chamo Cananda. Vou explicar a vocês qual método nós utilizamos. Faremos uma entrevista com as possíveis participantes na faixa etária de 18 a 30 anos de idade. Será pessoalmente as possíveis participantes, mas aquelas que não puderem estar comparecendo, nós faremos um formulário online e as enviaremos com as mesmas perguntas que conteria pessoalmente. A nossa entrevista ela será semi-estruturada, ou seja, com questões previamente montadas, mas claro, com espaço aberto para caso surjam outras questões. A nossa entrevista ela abordará tópicos como qual o tipo e a frequência que essa vítima possui com o agressor, né? Vamos tentar ajudar a vítima a entender que tipo de relação ela possui com esse agressor e também quais são as dificuldades que ela vai enfrentar ao se desvencilhar ou permanecer nesse tipo de relação. E por último, nós escolhemos a região do Goiás, mais especificamente Águas Lindas de Goiás, onde é conhecida por um alto índice de criminalidade e é muito interessante tentar fazer essa relação ou analisar se tem uma relação entre a criminalidade da região com a ação de agressão contra as mulheres. Boa noite. Para embasar a nossa pesquisa, levantamos 3 aspectos importantes. Primeiro, a desigualdade de gênero. Hoje, no Brasil, é naturalizado e visto como normal a diferenciação entre homem e mulher. Isso inferioriza e descriminaliza a mulher em várias faces, e esses estereótipos são criados pela própria sociedade de forma cultural. É histórico e estão enraizados, o que é difícil mudar. Para tentar essa mudança, levantamos o segundo aspecto importante, que são as políticas públicas. Elas vêm sendo desenvolvidas, mas ainda não alcançaram o máximo de resultado que podem alcançar. Precisamos, por isso, continuar debatendo esse tema e fazer com que o assunto chegue e sensibilize o próprio agressor. E onde está o agressor? O agressor, nesse caso, das violências domésticas, se encontra dentro de relacionamentos românticos. Por isso, trouxemos como terceiro aspecto importante o próprio amor. As mulheres enxergam como pequenos ganhos
como fatores para se manterem dentro dessas relações abusivas. Bom, a personalidade também é vista pela psicologia como um construto que faz com que a mulher não tenha muitas estratégias para sair dessa situação. Impasses são comuns. Devido a esses fatores que eu falei, elas ficam indecisas entre o desejo de se separar e os pequenos ganhos que essa relação oferece. Essa falta de estratégia prejudica e às vezes a mantém em relacionamentos abusivos. Nosso referencial teórico foi embasado numa dissertação de mestrado bem interessante que fala sobre personalidade e fatores psicossociais em mulheres vítimas de relações abusivas, também embasado em dados do IPEA, em artigos, um deles, relacionamentos abusivos na perspectiva da análise do comportamento. Outro interessante é a vitimização de mulheres no Brasil, que vem do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Enfim, esse é o nosso referencial teórico. Obrigada.